Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto, eu, o Sérgio Pascoal, e nós estamos trazendo um convidado muito querido, muito especial. Para mim, pessoalmente, uma pessoa muito querida. Eu estou falando do Michel Naslavski. Eu sempre erro o nome dele, se eu errei, ele vai me desculpar e vai me corrigir, tá certo? O Michel é biólogo, geneticista, professor do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da USP, membro do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, também da Universidade de São Paulo, pesquisador visitante da área de Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu tenho o prazer e a honra de trabalhar junto com o Michel dentro da pesquisa que eu coordeno, que é o Estudo SAB, há muitos anos, e ele, junto com a professora Maiana Zates, fizeram um upgrade dentro do estudo, incluindo toda essa parte de genética. Então, para mim, é um prazer pessoal muito grande estar hoje aqui com o Michel. E por que que nós convidamos o Michel para vir falar aqui no nosso canal, que trabalha as questões do envelhecimento? Na última gravação que nós fizemos, na última live, inclusive, que nós fizemos, se vocês tiveram a oportunidade de assistir, nós falamos de uma questão que envolvia a cultura anti-envelhecimento. E algumas das coisas citadas e que apareciam nessa gravação falavam das questões genéticas e epigenéticas. Então, nós achamos que seria interessante conversar com um especialista da área para que nos explicasse um pouco melhor do que se trata isso. Né? O que é genética? Quando a gente fala de genes, de genética, do que é que a gente está falando e o que é que isso tem a ver com a questão do envelhecimento? Michel, fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite em participar aqui do canal. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, acho super interessante e é um prazer falar e esclarecer um pouco aqui aos seus espectadores sobre esse tema. Bom, eu vou tentar trazer uma analogia para a gente entender o que é genética de forma simples. Então, os genes, né, são como se fossem receitas, receitas para fazer alguma coisa. No nosso caso, nos genes, são as receitas para fazer as partes da célula que fazem a célula funcionar. A célula precisa pegar energia, ela precisa produzir um hormônio, ela precisa guardar lipídio, né? A gente não gosta dessa parte, mas a célula tem todas essas atividades. E algumas células têm atividades específicas, né? Os neurônios, eles participam de todo o processo da nossa mente, das nossas atividades básicas, né? O cérebro controla bastante coisa e tem células, e nessas células você tem essas receitas, esses genes ali. E se todas as células elas têm esses genes que a gente ganhou, na verdade, duas coleções de receitas, uma do nosso pai e uma da nossa mãe, como é que a gente então é diferente um do outro? Cada pessoa ela carrega pequenas alterações nesses genes, nessas receitas. É uma brincadeira que eu falo, mas assim, um bolo de chocolate tem várias formas de fazer. Você pode aprender uma receita, até aprendido uma receita com a sua avó, do lado do pai, que fazia com 4 colheres de cacau, e a sua avó, do lado da sua mãe, ela fazia com mel em vez de açúcar. E as duas receitas vão funcionar muito bem. Essas pequenas variações, elas são comuns, todos carregam essas variações e elas, de fato, na maioria das vezes, não fazem grandes diferenças. Em alguns casos, essas variações podem, né, contribuir para aumentar o risco de alguma doença, por exemplo. Então, existem doenças genéticas, essas doenças que são mais raras, que afetam famílias, né? A gente fala até daquele caso da Angelina Jolie, que tinha uma mutação associada a câncer de mama. Ela perdeu a mãe, ela perdeu a avó materna, ela perdeu a tia materna. E naquele caso, era uma alteração bem grande naquele gene que participa do controle, né, das células mamárias e que, quando está com alteração, pode provocar ali um câncer de mama.
Eu digo nessa analogia da receita que é como se tivesse, em vez de 180 graus do forno do bolo de chocolate, estava com 0 a mais, e aí você vai queimar o bolo, não vai funcionar aquela receita. No caso do câncer de mama da Angelina Jolie, é o que a gente chama de câncer de mama hereditário. Então, ele tem essa mutação, ela tem um grande efeito. Mas a maioria das mulheres, né, e alguns homens afetados por câncer de mama, não tem essa grande alteração, e sim pequenas alterações acumuladas ao longo do genoma que acabam aumentando o risco de ter essa patologia. Então, a genética, basicamente, é uma área de estudos em que a gente tenta correlacionar essas pequenas diferenças com os riscos para algumas doenças, né? A genética humana aplicada à medicina é isso que se faz. Ah, Aos poucos, nos últimos anos, a gente vem avançando bastante nessa área, sendo mais capaz de ler essas variantes genéticas ao longo do genoma. E graças a isso, a gente tem, de fato, identificado muitas variantes genéticas associadas a determinados processos, doenças que são raras, doenças que são mais comuns, hipertensão, diabetes, e doenças associadas ao envelhecimento também, né? Por que não? A gente sabe que ao envelhecer existem incidências de determinadas condições e que isso pode, de alguma maneira, ser avaliado a partir da genética. Mas só lembrando esse banquete, né, como eu falei, das receitas, ele não se faz só com a genética. Você tem também fatores ambientais que, em alguns casos, são mais ou menos determinantes nessas condições. Por exemplo, a hipertensão, você pode ter uma predisposição genética, mas hábitos de vida, muitas vezes sedentarismo, a má alimentação, aceleram, aumentam esse risco que a pessoa tinha. Então, não é uma fórmula tão fácil, a gente tem uma parte genética e uma parte ambiental, inclusive associada ao envelhecimento. Michel, fantástico, muito obrigado. Eu quero te dar também as boas-vindas, a Ieda já te deu, mas muito obrigado por ter aceito e para falar de um assunto muito importante, né? Você já fez a primeira introdução com relação à genética e envelhecimento, né? E é muito engraçado que as pessoas, eu tenho uma genética boa, então eu vou envelhecer bem. Minha genética não é muito boa, então vou morrer cedo, etc. Mas eu acho que você vai explicitar melhor essa questão. E eu queria até perguntar alguma coisa a mais além da genética. Por quê? Porque tem se falado muito em epigenética, né? Então, o que é? Tem a genética e o que é a epigenética? E qual que é a relação da epigenética com o envelhecimento? Você já falou do genética com envelhecimento, agora a relação da epigenética com o envelhecimento. Explica melhor, porque tem gente que não sabe nem o que é genética ainda. Perfeito, perfeito. Então, em relação à genética, é de fato aquilo que eu falei, que a pessoa tem alterações que estão escritas ali dentro de cada uma das receitas dos genes, né, que fazem as células funcionarem. E essa é uma primeira alteração associada a determinadas condições. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas condições como a demência do tipo Alzheimer, que é bastante prevalente e fica mais prevalente com a idade, existe ali um problema de acúmulo ao longo da vida, mesmo antes de chegarmos à velhice, mas já temos esses acúmulos desses componentes no cérebro. Muitas condições neurodegenerativas são da mesma maneira. E, como eu disse, né, a gente tem variação entre as pessoas, e isso que, de certa forma, explica porque alguém chega aos 120 anos sem qualquer sinal de declínio cognitivo, né, que é o nome de um desses fenótipos associados, de uma dessas questões associadas à demência de Alzheimer, enquanto que outras estão ali no começo aos 60, 70, e já tem algum comprometimento
cognitivo. A genética explica uma parte disso, mas, como eu falei, esses processos de alterações ao longo do tempo, de acúmulos de proteínas no cérebro, por exemplo, ao longo do tempo, tem uma contribuição externa ambiental também muito importante. E como é que o ambiente conversa com os genes? Uma das formas é através de alterações no que liga e desliga esses genes. Então, é uma curiosidade que muitas pessoas não pensam, mas assim, o genoma do nosso cérebro, que faz as funções das células que estão lá no cérebro funcionando, é exatamente o mesmo genoma das células que estão no coração, no dedo, no sangue e assim sucessivamente. Obviamente, se são as mesmas receitas, significa que tem algum controle, né? Essa receita eu vou usar aqui e aquela receita eu vou usar só no outro lugar. É um liga e desliga. Vamos fazer aqui uma certa combinação de genes que vão ser ativos num determinado lugar e inativos naquela condição, naquele lugar. Uma das principais formas é alterar não o gene, não é reescrever a receita, mas é em cima do gene. É um liga-desliga, como se eu tivesse um clipe e pulasse aquela página para fazer uma célula de cérebro, para fazer uma célula de coração ou para fazer uma célula do sangue. Esse liga e desliga, ele acontece naturalmente em todos nós. Essa epigenética, ela é atuante na condição normal em todas as células. Existe uma cadeia de comando que liga, desliga diversos genes, e isso é muito importante para a manutenção da célula. Mas o que descobriram, que é muito interessante, é que ao longo dos anos, uma mesma pessoa vai modificando esses padrões. É como se a nossa capacidade de ligar e desligar alguns genes fosse mudando com o tempo. Algumas alterações, né, algumas dessas mudanças estão associadas a determinadas alterações conhecidas mais típicas das células que estão envelhecendo. Curiosamente, essa noção de que você tem liga e desliga, ela vem sido, de fato, muito instrumental na descoberta de patologia. O que é que leva, então, a célula de coração que batia super bem, agora bater com mais dificuldade ou ter algum tipo de arritmia ou no vaso acumular mais inflamação e ter um entupimento daquele vaso? Essas alterações epigenéticas têm nos ajudado a entender como é que é esse processo de envelhecimento e, de certa maneira, nos dar uma esperança de que esse liga e desliga pode ser, de alguma maneira, modificado, corrigido de alguma forma, para que a gente possa manter ali nossa célula cardíaca, nosso neurônio funcionando como se não tivesse passado o tempo todo, esse tempo e esse processo de alteração. Então, Michel, em cima, continuando isso que você está explicando, muito bem explicado para a gente, nós temos visto, e também na última gravação nós citamos isso, que ouve-se falar bastante que existem terapias anti-envelhecimento relacionadas à epigenética. Hoje existe um investimento absurdo para isso, né? Então as pessoas que buscam isso acabam pagando muito caro, e aí, assim, o que é fato disso, né? Existe realmente uma forma de interferir na epigenética e reverter ou retardar o processo de envelhecimento? Quanto disso é hoje real? Quanto disso é apenas uma proposição de algo que talvez venha a acontecer? Assim, a gente quer desmistificar um pouco o que é fato, o que é fake em relação a isso. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, né, essa noção de que muitos processos são alterados a partir da epigenética, e isso vem da pesquisa básica fundamental em entender como a célula funciona, traz uma esperança muito grande de que isso seja
convertido, esse conhecimento seja convertido para algo prático, uma intervenção, algo que se possa fazer com isso. Há um apelo muito grande, né? As pessoas têm um receio ou de fato, um problema com algumas mudanças que o envelhecimento traga. Isso tem outras implicações, inclusive sociais, mas, de fato, existe esse apelo, essa vontade de que esse conhecimento em epigenética seja não só uma fonte de conhecimento dos processos biológicos, né, do processo de envelhecimento, mas também um alvo terapêutico, então algo que se possa, de fato, reverter. Estamos num momento do conhecimento em que a intervenção ela não está necessariamente acompanhando o avanço no conhecimento sobre epigenética. A gente está aprendendo muito a cada dia, a cada ano, sobre epigenética, mas as aplicações validadas clinicamente, ou seja, que fizeram uma observação no laboratório, isso daí foi para um modelo, algum modelo de validação, podem ser células em cultura, podem ser modelos animais, e isso gera um estudo clínico em seres humanos, que você vai randomizar, vai dividir cegamente dois grupos, testar, e aí sair com essa intervenção aprovada, né? Existem muitos procedimentos para essa aprovação, ainda não são um fato. Você tem um ou outro estudo clínico em andamento, mas tudo que sabemos é que o tal do relógio biológico associado à epigenética, ele é algo menos específico. Sabemos que há uma mudança global na epigenética ao longo do envelhecimento e por isso dá para fazer esses relógios, essas estimativas. Temos dois problemas associados a isso. Primeiro, não temos representatividade de grandes amostras do mundo sobre esse relógio, como é que ele funciona. Esse relógio ele tem sido bem sucedido dentro do ambiente acadêmico, a ponto que virou um produto para você ter uma noção onde você se encaixa, você tem muitas alterações, onde você se encaixa na curva, onde você estaria nessa idade biológica calculada a partir da epigenética, e algo de maneira inespecífica, talvez até como curiosidade. O que a matéria que vocês discutiram falava coloca pessoas que estão olhando esse seu relógio e fazendo em si próprios tratamentos de sugestão. Por exemplo, alguns tomam alguns remédios, mas outros simplesmente mudam a alimentação, mudam a rotina de sono, mudam atividades físicas e notam que, de fato, esse relógio parece, na nova aferição, parece ter dado uma retardada. Não há um estudo clínico que mostre que, de fato, essas intervenções sejam padrões para todos, para quem que isso funciona, né? Esse é o objetivo de um estudo clínico. Mas, é claro, existem intervenções que são positivas, independentemente daquele marcador biológico se demonstrar mudando. Sempre é bom mudar a alimentação para melhor, sempre é bom acrescentar atividade física. Mas as empresas que prometem intervenções específicas estão se antecipando em relação a essa validação clínica. Imagina, isso foi visto em populações pequenas, normalmente de ancestralidades europeias. A gente tem no mundo, né, muito mais do que ancestralidades europeias. No Brasil, a gente sabe que somos bastante miscigenados. Então, não sabemos ainda, por exemplo, se o tal do relógio funciona igualmente em todas as populações. Começando daí. Não sabemos se algumas dessas alterações são relevantes para uma mesma região do genoma em todas as populações.
de fato, aos poucos, se descobre que alguns genes específicos são ligados e desligados nesse processo, a gente não validou isso na nossa população. Você pode ter diferenças. Então, para nós brasileiros que estão nos ouvindo aqui, um pé atrás quando for ler sobre esses resultados, sobre de fato validade clínica em qualquer lugar do mundo, especialmente em populações tão diferentes quanto a brasileira. Então, tecnicamente poderá ser possível um dia, ainda não estamos lá e não passam de curiosidade. São pessoas que estão ali se autoavaliando de certa maneira, gastando muito dinheiro, dinheiro que poucos têm na mão para fazer tudo isso, e espero eu, com acompanhamento médico, porque algumas intervenções não foram bem avaliadas ainda na forma protocolar. Michel, excelente. Você pôs uma questão muito interessante aqui para o Brasil, né? Para o brasileiro. Nós somos talvez o país com maior miscigenação do planeta, acho eu. A E como gente é que acha fica essa também. questão do genoma, da genética e da epigenética nisso tudo, né? Então, é muito importante. E eu queria só ressaltar uma coisa que você falou, quer dizer, muito nessa matéria, por exemplo, eles usam coisas que eu também já faço. Sono, não ter muitas preocupações, né, tóxicas, que eles chamam, a questão do exercício. Então, o que isso influencia, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa mais específica. Mexer na genética traz problemas éticos, né? Então, como é que esses estudos, tentando verificar como nós vamos alterar a genética e a epigenética numa pessoa humana, do ponto de vista ético, o que que tem de verdade nisso tudo? O que que tem de preocupação nessas investigações? Muito bom, Sérgio. A gente tem uma máxima, né, que é a seguinte: ah, aquilo que eu falei sobre a validação clínica, ela tem uma importância especial, que é o seguinte: de fato, fazer isso vale tanto a pena, que é melhor do que não fazer. Para fins médicos, a gente aceita intervenções. A gente aceita intervenções que venham a reduzir o risco para alguma doença, a mitigar a mitigar de alguma forma o aparecimento de algum sintoma negativo. A gente aceita fazer esse tipo de coisa. Terapia gênica para alguns tipos de câncer, principalmente cânceres de origem sanguínea, são a realidade. A gente aceita injetar células tronco modificadas para que você reverta um quadro ali de leucemia, por exemplo. Então, a ética ela vem junto com o valor que aquela intervenção tem, de fato, na nossa saúde. Quando a discussão entra, né, do ponto de vista de é, é ético querer reverter um processo que não necessariamente é patológico ou mudar de alguma maneira um curso, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão estética. Então, se a gente coloca o valor na saúde, a estética começa a ser colocada nesse centro dessa questão ética. Então, se for uma questão de estética, a gente aceita esse grau de intervenção, esse caminho, lembrando, né? Uma vez validado clinicamente, a gente nem chegou nesse ponto, mas se chegarmos nesse ponto, esse tipo de intervenção grande do ponto de vista ético, vai ser questionado se é de fato algo de valor para a saúde, que vai trazer uma contribuição para a qualidade de vida daquela pessoa, versus algo que é uma escolha individual. A pessoa não quer se ver de alguma maneira, sei lá, com a pele mais ressecada, porque isso, na verdade, é algo natural, inerente à nossa biologia em algum momento. As alterações estéticas, elas
são muito pessoais. E aí vai caber à sociedade, inclusive, a pautar o que é de fato relevante, o que que vale a pena a gente pôr em jogo, a gente intervir dessa forma. Ô, Então, Michel, eu sim, até quero lembrar você, né? Você falou da Angelina Jolie, da isso, questão do câncer de mama. Como pode, né? Aí ela fez uma mastectomia radical para não ter o câncer. Isso do ponto de vista é lógico que foi uma escolha dela, mas imagina se eu começo a fazer isso e obrigue pessoas a pois é, fazerem mastectomia radical. O que isso traz, por exemplo, de complicações, né, psicológicas para uma pessoa, pois tá? é. Essa questão ética é muito importante, tem que É. ser muito bem Esse, pensada. esse é um ótimo exemplo, Sérgio. O caso da Angelina Jolie, como eu falei, ali tinha uma mutação de grande efeito, uma variação de grande efeito, que representa 5% dos casos de câncer de mama. Naquela época, o nosso laboratório, o Genoma USP, recebeu muitas ligações de mulheres perguntando: eu devo fazer o teste genético? Eu devo fazer uma mastectomia? Para a maioria dos casos, o teste genético, o que vai detectar essa mutação grande, vai voltar negativo, porque a maioria das pessoas não tem essa mutação grande, que é quase determinística. Na genética não tem determinismo, mas você tem probabilidade. É uma mutação com alta probabilidade de desenvolvimento. O caso da Angelina Jolie, há uma recomendação discutida nas sociedades de oncologia, que realmente é uma opção de intervenção, fazer a mastectomia profilática. Para a maioria dos casos, não vai ser, até que a gente tenha mais conhecimentos para dizer, tá, agora você está num risco maior elevado e você tem essa opção, essa alternativa terapêutica. A maioria das pessoas não tem. Imagina para as outras condições que, diferentemente de um câncer de mama, não são patologias, né? Você tem a discussão, ela vem muito em relação a isso. O que é que a gente quer corrigir? A gente quer corrigir saúde, e isso é muito mais palatável eticamente, você aceita fazer isso, ou a gente quer corrigir algo estético, uma vaidade que muitas vezes é uma construção social mais do que de fato um sofrimento, uma realidade sofrida, categorizada como uma doença. Separando isso, a gente conseguiria ver. Então, cada caso é um caso, mas a discussão vem na sociedade nesse sentido. Ô, Michel, você está falando uma coisa, quem está nos ouvindo, né, está ouvindo a gente falar sobre terapias genéticas, uso de células-tronco, etc. Existem famílias, né, que têm filhos ou acabam nascendo crianças com disfunções genéticas que causam algumas síndromes. Então, eu imagino que, quando isso acontece dentro de uma família, ela tem a esperança, né, isso é do humano, de que um dia, se aquilo é um problema que foi causado por uma mutação ou uma anomalia genética, talvez um dia a gente consiga corrigir isso, de alguma forma. Quanto isto é um fato, quanto se avançou em relação a isso, para que a gente não crie, de repente, uma expectativa que pode não ser real ou pode não ser real num tempo de vida próximo para as pessoas. Eu acho que é importante que quem nos escute, escute direito. É bom falar sobre isso. Existem sim terapias gênicas ou medicações que são baseadas em terapia gênica para, de alguma maneira, corrigir uma doença em curso, uma doença em curso que é causada por alterações genéticas. Existem, Ieda e Sérgio, cerca de 7.000 doenças genéticas diferentes, que, apesar de cada uma ser muito rara, a gente está falando de, somados, muitas pessoas com doenças genéticas raras. Ah, por ser raro também, muitas indústrias ou laboratórios não seguem
determinadas linhas de pesquisa, porque o custo para desenvolver esses medicamentos bem alvo específicos são muito altos. E o retorno que incentivaria essas pesquisas pode não ser algo, né, mensurado ou aprovado dentro desses cursos. Então, ainda não dá para dizer que vamos ter correção para tudo, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem avanços em várias áreas, a gente tem avanços em diversos segmentos. Existe agora aprovado no SUS um medicamento de altíssima custo para a amilotrofia muscular espinhal, que é uma doença genética recessiva, que os pais não têm a condição, mas o filho tem, você tem 25% de chance de passar para o filho se os pais forem portadores dessa pequena alteração, que em dose dupla não é mais pequena, é uma alteração causadora patogênica, né, da doença. O remédio é uma fortuna, na ordem de 6 milhões de reais para o SUS a aplicar, e que a gente sabe que para essas crianças é uma das melhores esperanças, é um dos melhores tratamentos, mas que o orçamento do SUS ele é limitado também, e por isso existe esse conflito de como solucionar o caso para todos. Esse é uma das condições que tem medicamento. Existem algumas, mas são poucas. A maioria das condições recessivas não tem. O que a gente fala sobre essas condições é que alguns programas de detecção de casais portadores, por exemplo, casais que querem vir a ter filho, ou seja, que ainda não engravidaram, que ainda não começaram a buscar, né, esse planejamento reprodutivo. Se você identificá-los como portadores e, portanto, com a chance alta de terem um filho afetado, eles podem recorrer a outros recursos para mitigar esse risco, né, de vir a ter a criança. Por exemplo, fazer uma adoção, doação de gametas, então um óvulo ou espermatozoides de outra pessoa, né, nesses bancos, ou se tiverem condições financeiras, fazer uma fertilização in vitro que se seleciona o embrião. A longo prazo, esse tipo de planejamento familiar já foi demonstrado que ele ajuda no orçamento total de um sistema de saúde, permitindo aí sim que as crianças que virem a nascer com a condição possam ser atendidas sempre de forma direta. Então, são essas duas frentes, nesses poucos casos que as farmacêuticas e os laboratórios decidem investir e desenvolver medicamentos. Infelizmente, para vários outros casos, não existem medicamentos, e por isso que a gente tem falado desses programas de planejamento reprodutivo para os casais. Felizmente, né, a maioria dos casais não são portadores, os dois, da mesma alteração no mesmo gene. Então, a maioria das pessoas podem ficar mais tranquilas em relação a não ter riscos maiores do que a média. Mas se a gente já tem a tecnologia para identificar aqueles casais que podem tomar alguma decisão diferente, por que não fazer? E esse tipo de projeto é algo que de fato, poderia ajudar a manter o orçamento do SUS apto a ajudar, de fato, as crianças que, porventura, venham a nascer com condições genéticas que a gente está falando aqui de um processo, né, de saúde pública, algo populacional. Então, segurar as expectativas, a maioria das doenças não tem uma solução, considerar uma triagem de casal, né, uma verificação de casais portadores e saber que uma ou outra condição, felizmente, já tem alguma alternativa terapêutica. Muito obrigada, Michel. Infelizmente, assim, dentro da nossa lógica do canal, a gente vai ter que terminar. É importante a gente colocar que a gente, sim, trabalha com as questões relacionadas ao envelhecimento, e a gente te convidou e te agradece antecipadamente por você estar aqui. Lembrando, vou só contar para o pessoal que o Michel nem está aqui. O Michel está nos Estados Unidos, mas ele topou fazer com a gente a gravação conforme a gente tinha combinado.
Eu vou dar a palavra para o Sérgio, que quer falar um pouquinho, mas eu só queria assim, refrisar que, assim, apesar da gente trabalhar as questões de envelhecimento, achei importante o Michel colocar essas questões relacionadas à síndrome, porque nas famílias dos idosos, muitas vezes acontecem esse tipo de coisa, e fala-se tanto hoje da questão da terapia genética, para que as pessoas tenham essa clareza dentro dos seus contextos familiares. Quanto Sérgio, mais, fala, querido. quanto mais pessoas souberem, só para complementar você, melhor. A gente acha que a difusão do conhecimento é uma das formas mais importantes de melhorar o mundo. Não, o Michel, sem dúvida, quer dizer, a epigenética, a proposta que tem na ciência aí, de ponta avançada, que gasta tanto dinheiro, é de tentar reverter o envelhecimento, não deixar as pessoas envelhecerem. Eu só queria fazer um comentário, né? Ponce de León, no século, acho que 17, saiu lá da Espanha, veio aqui à busca da fonte da eterna juventude, né? Aqui não achou. Eu acho que ele está procurando até hoje. Eu queria saber, a epigenética, então, seria essa fonte da eterna juventude? Provavelmente não existe só uma fonte da juventude. Talvez a gente possa um dia nos beneficiar com esse conhecimento sobre epigenética e fazer intervenções pontuais, intervenções específicas, talvez se descubram mecanismos, remédios que ajudem a reduzir o risco cardíaco. Imagina que interessante seria, permitindo que mais gente chegue na velhice, permitindo que mais gente possa ter saúde, mas não vai resolver só com isso. Alterações no estilo de vida, acesso à educação, acesso a conhecimento, adaptações à sociedade para acolher as variações que as pessoas têm. As pessoas são diferentes. As diferenças elas podem ser diferenças, por exemplo, em portar ou não uma deficiência física. A variação pode ser somos homens, mulheres, não binários. Existem várias outras variações na espécie humana e a idade é uma delas e a gente pode também contar com essas adaptações. Então, eu acho que o futuro vai ser um pouco de tudo. O Ponce de León, eu acho que ele errou porque ele estava buscando uma fonte de juventude só, quando na verdade a gente tem pequenas contribuições ali de vários lugares diferentes. A medicina genômica não é a única, certamente não será a última, mesmo quando a gente aperfeiçoar ainda mais esse conhecimento. Michel, querido, muito obrigada. Eu quero te agradecer em nome do canal, meu nome, em nome do Sérgio, dos nossos colegas Marília e Carlos, que não estão aqui. Quero muito agradecer você, que trouxe de uma forma bastante gostosa e simples questões que são bem complexas para a gente estudar, para a gente aprender, e é uma ciência ainda bastante complexa e em grande evolução. Então, antes da gente terminar, eu queria te dar a palavra para ver se você quer falar mais alguma coisa que você esqueceu e que você acha importante estar colocando. Então, a palavra é sua, Michel, antes da gente finalizar. A minha palavra final é que em todas essas situações em que parecem soluções milagrosas ou fáceis ou que se paga um dinheiro e com isso se reverte um problema ou reverte uma situação, se questionem antes, né? Quando algo parece muito bom, existe uma chance de ser algo que está ali na expectativa muito maior do que a realidade. Então, a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje para tentar esclarecer um pouco sobre isso, mas isso serve para todas as áreas. Ah, não há uma solução fácil para tudo, mas existem conhecimentos que, de fato, aos poucos vão agregando, né, na melhora da nossa saúde. Acho que esse é o recado geral que serve não só para a minha especialidade, talvez para todas. Isso mesmo, Michel. Muito, muito Excelente, obrigada. Michel, excelente. Muito obrigado, gente.
Muito obrigada, Michel. Espero que você volte logo, estou com saudade de você, espero que você volte logo para o Brasil. Muito, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Para aqueles que nos escutam, compartilhem com outras pessoas. As coisas que o Michel contou hoje aqui são muito importantes. Acho que quanto mais nós conseguirmos divulgar essas informações, melhor para todo mundo, melhor para o futuro de todas as pessoas. Nos vemos na próxima semana com outro convidado, com outro tópico bastante importante. Boa noite. Eu estou dizendo boa noite porque aqui é noite. Vocês estão vendo que lá com o Michel a gente acompanhou o anoitecer, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês vão conseguir assistir essa gravação. Tchau, gente. Obrigado, até logo. Boa noite. Até mais.